Olá, pessoal. Aqui quem fala é a Ana Kleiner e hoje no MovaCast teremos a participação do meu parceiraço, o professor Dr. Anderson Belgamo, que é graduado em Ciência da Computação na Universidade Metodista de Piracicaba, com mestrado e doutorado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de São Carlos, professor do Instituto Federal de São Paulo, campus Piracicaba, e é o nosso consultor especialista em tecnologia da informação da Mova for All. Seja bem-vindo ao MovaCast, Anderson. Oi, Ana, que prazer estar aqui com vocês. Muito legal participar dessa iniciativa nova do Mova for All, né? O nosso MovaCast. Espero que ele seja sucesso, assim como está sendo o sucesso do Mova for All. Eu também. E eu agradeço muito, muito, muito a sua participação. Bem, o tema de hoje, Dinho, é Health 4.0. Saúde 4.0. Vamos entender esse encontro das áreas da saúde com a engenharia e a ciência da computação. Mas antes, você que é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho e dá uma força para o nosso canal crescer. E aí, Anderson, preparado? Bora lá, pessoal. Só para falar aqui, o Dinho é meu apelido, tá? Carinhosamente, o Anderson é chamado de Dinho. Vamos lá, Ana. Bora! Vou iniciar com uma frase então, Dinho. Não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende. Não há sucesso no que não se gerencia. Essa frase célebre de Deming, 1900 a 1993, mencionada em 1950, parece estranha no contexto da área da saúde. No entanto, se voltarmos à frase e relermos com o viés da área da saúde, aparentemente as coisas começam a se encaixar, não é mesmo, Dinho? Com certeza, Ana. Se encaixam e como se encaixam. É interessante notar que o Demi é um pesquisador aí muito citado na área da administração de empresas, né? O seu trabalho todo relacionado a essa área de negócios. E essa frase que você mencionou aí reflete muito a ideia do contexto do Health 4.0, que é nosso assunto aqui nesse MovaCast, né? A gente sabe que a sociedade atual vem passando por diversas mudanças em todas as áreas profissionais. E muitas dessas áreas vem se dado o nome seguido pelo versão 4.0, né? Então a gente conhece lá da época que a gente estudou das revoluções industriais, né? Primeira, segunda, e essa coisa foi evoluindo. Hoje a gente usa muito a ideia do termo 4.0 para a indústria. Então a gente fala muito que as indústrias estão vivendo a era da indústria 4.0, onde tem uma robotização muito alta, um complexo parque tecnológico todo desenvolvido e relacionado, né? E esse termo indústria 4.0 veio com uma evolução, então, das três anteriores revoluções industriais. E elas se caracterizam, então, por esse constante uso de equipamentos interconectados e que aí sim esses componentes interconectados geram dados absurdos. E esses dados precisam ser monitorados de modo que as pessoas podem tomar decisão. E aqui eu estou falando de pessoa, mas a gente pode chegar e falar até que um computador pode tomar uma decisão baseada na nossa inteligência artificial, né? E aí eu estou falando da indústria, só que isso vem sendo observado em outras áreas, como a educação e aqui nesse caso a saúde, né? Na saúde, o termo então é conhecido como Health 4.0 e é caracterizado por esse uso intensivo de recursos computacionais associados à área de saúde. Destacam nesse contexto aqui a utilização de conceitos como internet das coisas, comumente a gente chama de IoT, né? Internet of Things, aplicada à saúde, e aí um uso maciço de sensores e de dispositivos móveis para a obtenção desses dados, que é isso que entra a parte da ciência da computação, das engenharias relacionado à saúde 4.0, né? Então essa que está essa rica interação dessas duas áreas que estão cada vez mais próximas e são importantes para a nossa evolução e por meio dessa evolução para a gente tentar chegar numa idade mais avançada com mais saúde, né? Esse que é a ideia aqui da aplicação dessa internet das coisas à saúde, de modo que cada vez mais sensores e dispositivos móveis são agregados no nosso dia a dia, né, na nossa realidade, para a obtenção desses dados.
Então é um pouco disso que a gente vai falar hoje nesse MovaCast, né? Então é nesse contexto que o Health 4.0 possibilita essa rica interação entre saúde e tecnologia, entre computação, engenharias e as áreas de saúde. Então é uma realidade cada vez mais próxima e com certeza infinita essa interação, né? O grande volume que são gerados por esses sensores e que estão disponíveis, por exemplo, em celulares, permite, inclusive, que seja aplicado os conceitos de inteligência artificial, como os tão falados algoritmos de aprendizado de máquina ou machine learning, né? Que é muito comumente falado quando a gente lê algum texto, né? Se a gente olhar para a literatura científica, a gente vê que a literatura apresenta que o termo Health 4.0 é profundamente caracterizado pela adoção de 3 paradigmas principais. A internet das coisas, que a gente acabou de falar, o conceito de Big Data e a computação em nuvens. Esses 3 paradigmas aqui em conjunto estão revolucionando a saúde, assim como a indústria 4.0 está revolucionando o setor de manufatura, por exemplo. Mas como o assunto aqui é especificamente na área de saúde, vamos falar um pouco desses 3 elementos nessa área, né? A internet das coisas, então, possibilita que diversos dispositivos possam estar conectados, gerando e trocando dados. Exemplo aqui, os nossos celulares, celulares ou até smartwatches que a gente usa e está monitorando a nossa frequência cardíaca, por exemplo, né? Esse volume de dados que é gerado e trocado por esses dispositivos ao longo do tempo, eles podem ser caracterizados como a gente chama de dados estruturados e ou não estruturados. Então, dados estruturados é que eu tenho uma noção do que são os dados. Por exemplo, se eu tenho um dispositivo que está capturando a minha temperatura, ele é um dado estruturado. Eu estou com 36 graus, 37, agora minha frequência cardíaca está 170 batimentos por minuto. Isso é um dado estruturado. E o dado não estruturado são aqueles dados que a gente consegue pegar, por exemplo, e a gente consegue fazer um relacionamento em redes sociais. Você escreve texto ali falando, ó, acabei agora de fazer uma volta de bike aqui no meu bairro, andei 43 quilômetros, estou sentindo muito bem. Olha quanta informação você deixou ali. Eu consigo pegar ali um elemento importante, 43 quilômetros. Mas eu consigo processar e também identificar a sua frase ali, ó, estou me sentindo muito bem. Olha a relação que eu começo a ter. Estou pegando dados que o seu dispositivo pode ter fornecido também, como o seu relógio. Estou pegando dados que você postou na sua rede social e posso estar alimentando um sistema maior, e aí sim, sistema na nuvem, para que eu possa gerar conhecimento sobre você, sobre o seu dia a dia, sobre a sua saúde. Né? Então, todas essas informações que são geradas, elas podem e, consequentemente, na maior parte das vezes, estão hospedadas em servidores na nuvem, que a gente chama. Né? Ou seja, os quais são responsáveis pelo armazenamento, a disponibilidade e a segurança dos dados. Nós estamos lidando com dados sensíveis. E isso é uma coisa importante de falar, né? São dados pessoais. E esses dados precisam ter uma segurança extrema, porque não pode ser compartilhado com qualquer um o meu dado de como está meu dia a dia da minha saúde. Né? Exatamente. Acho que é isso, Ana. Nossa, muito bom, muito bom. Vamos continuar. E, Anderson, isso teria uma relação com a medicina baseada em evidências? Onde surge o interesse e necessidade por uma avaliação objetiva e quantitativa da postura e do movimento dos pacientes, não é mesmo? Exato, Ana. Perfeita essa colocação. Tem total sentido e eu vou remeter essa pergunta que você fez com a minha fala anterior, dessa junção desses paradigmas internet das coisas, computação e nuvem, né? Imagina a seguinte situação, né? O Carlos é uma pessoa que ela tem acesso a diversos dispositivos tecnológicos, então ela tem smartwatch, ela tem smartphone, né? E todos esses dispositivos possuem alguns sensores presentes, né? Que o pessoal da saúde usa muito para fazer a quantificação da mobilidade das pessoas, por exemplo, como acelerômetros, giroscópios, o próprio GPS do celular ou até do smartwatch. Esses smartwatches mais modernos também possuem GPS. Então você percebe que são dispositivos comuns até para o dia a dia, que qualquer um pode ter, mas no caso do Carlos, que é o nosso exemplo específico, ele é um cara tecnológico que tem esses dispositivos com todas essas características, né? Então, ao longo do dia, o Carlos deixa habilitado todos esses sensores, todos, que eu acabei de falar. Isso significa que, ao final do dia, um grande volume de dados é gerado.
do Carlos, ou seja, a aceleração dele, quanto que ele andou, por exemplo, passos, né, quantidade de passos. Agora imagine então que o Carlos possui um problema de saúde, um desvio postural, uma neurodegeneração ou qualquer outro problema, qualquer um dele de saúde. E agora todos esses dados podem ser utilizados para que auxiliem o profissional de saúde na tomada de decisão do tratamento a ser utilizado por Carlos. Olha que legal, a hora que você vai no seu médico, no seu fisioterapeuta, no seu educador físico, lá numa academia, por exemplo, ele tem uma noção de você, do seu dia a dia, o que você faz, quanto você caminha por dia, qual que é o seu batimento cardíaco ao longo do dia, para identificar os seus problemas e tentar traduzir em tratamentos que fiquem mais específicos e que dê uma melhor resposta para você, né? Então, esses dados podem ser usados no acompanhamento do tratamento de Carlos, tanto auxiliando nesse profissional de saúde na manutenção ou na alteração do tratamento. Ele começa a identificar, ó, eu estou seguindo essa sequência de exercícios, isso não está surtindo efeito para você, porque eu estou vendo que não está havendo nenhuma mudança no na frequência cardíaca, por exemplo, ou na sua reclamação de dor, que eu posso estar notando isso também, né? Então imagina, Ana, todos esses dados sendo utilizados para alimentar um algoritmo de machine learning, né? E esse algoritmo inferir para o Carlos e dizer assim, ou para o profissional de saúde, não exatamente para o Carlos, senão que ele pode se desesperar, né? Mas falar assim, olha, tome cuidado com o Carlos, porque do jeito que ele está indo aqui nesse tratamento, isso vai prejudicar alguma coisa e não vai melhorar. Então vamos mudar um pouco a dosagem do treinamento dele. Isso seria fantástico, né, Ana? Isso é futuro, muito legal. A gente começou falando daquelas questões de ter a medição, que não se consegue gerenciar, o que não consegue medir. É exatamente o que a gente está tentando trazer aqui na ideia de saúde Health 4.0 e nesse exemplo do Carlos que eu acabei de citar, né? Então a gente vê aí que o termo Health 4.0 está inserido nessa exemplificação do Carlos, né? E melhor que isso, essas ideias não são nada futurísticas, elas já fazem parte da nossa realidade. O que a gente precisa é dar acesso à maior parte da população a essas tecnologias. E esse eu sei que é um dos objetivos do Move for All, Ana. Eu sei o carinho que você tem nesse sentido. Exatamente, é onde nós pretendemos chegar com os produtos que a gente está começando a desenvolver aqui, né, com a startup, né? É o que a gente fala, é a Health 4.0 elevando a medicina baseada em evidências para um outro patamar, né? Permitindo o uso de métodos formais, explícitos e reprodutíveis para analisar o movimento dos pacientes. E mais do que isso, né, auxiliando os profissionais da área da saúde a terem informações mais objetivas sobre a condição do seu paciente pré e pós uma intervenção, por exemplo. Perfeito, Ana. E é nesse sentido que cada vez mais, repito novamente, estou sendo repetitivo desde o começo, né? Essa ótimo. Integração e interação das nossas áreas, né? Computação, engenharia e saúde. Elas são cada vez mais necessárias, urgentes e de grande valor tanto para pacientes quanto profissionais de saúde. Imagina, Ana, se, por exemplo, planos de saúde adotassem isso como uma forma até a pessoa estar se cuidando, o valor da mensalidade dele seria menor, né? Porque se ela se cuida, ela vai gerar menos custo para mim. Exato. Olha que fantástico onde a gente poderia chegar com esses dados, essas informações geradas. Basear o valor do plano com o estilo de vida da pessoa. Isso é futuro. Isso seria, aliás, isso seria bem mais justo, né? Para todos. Com certeza. Agora vamos voltar para aquela célebre frase do Deming. Na nossa introdução, lembra? Lembro. Então, observa que a necessidade de medição ela é fundamental para qualquer tomada de decisão, independente da área de atuação. Então, tudo que a gente está falando aqui é de encontro de 3 grandes áreas, né? A engenharias, a ciência da computação e a área da saúde, né? E é nesse sentido que a Move for All pode contribuir com toda a sua expertise em tecnologia, saúde e educação. Galera, se vocês querem conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, visita lá a nossa página, que é www.moveforall.com.br. Legal, Ana. Eu acho que o princípio é esse, essa união, junção de expertises como tecnologia, saúde e educação. É isso que
que me motiva a ver o Muva crescendo, a ver no seu trabalho sendo desenvolvido aí e tá aqui colaborando com você nesse MuvaCast. Ana, se a gente começou você falando lá do Demi, nessa frase que é importante medir para gerenciar, eu acho que eu vou terminar com uma frase também relacionada à medição, né? Manda ver. Só que de uma outra pessoa aqui, um mais antiguinho do Demi, né? O Demi morreu nos anos 90, nesse caso eu vou falar de um físico escocês chamado Lord Kelvin, né? E o nome Kelvin aí, olha aí, ó, Kelvin é uma das medidas de temperatura, né, que a gente usa, inclusive em homenagem a ele, né? É verdade. Ele criou a escala de temperatura absoluta. E a frase dele, Ana, é mais ou menos assim, eu vou ler para vocês aqui, ó. Manda ver. Quando se pode medir e exprimir em números aquilo que se fala, sabe-se alguma coisa a respeito. Mas quando não se pode medir, quando não se pode exprimir em números, o conhecimento é parco e insatisfatório. Então, olha a oportunidade que nós estamos dando para a área de saúde, para que a gente olhe para os números, olhe nessa medicina baseada em evidências e tome a nossa decisão. Para não ter um conhecimento parco e insatisfatório, um tratamento que não agregue nada para o seu paciente, por exemplo. Meu amigo, finalizou com chave de ouro esse MuvaCast. Anderson, meu querido Dinho, muito obrigada pela sua participação no MuvaCast e pela sua colaboração com o Muva for All. Ô, Ana, eu que agradeço todo o carinho seu e a gente sabe da sua dedicação, esse filho que você criou, que é o Muva for All, e essas sementinhas que você vem brotando como o MuvaCast, o canal no YouTube, todas as iniciativas que você faz por aí para divulgar a ciência, conhecimento, e que a gente possa, né, possibilitar que a população como um todo tenha acesso a esses tratamentos de forma quantificada, né, que a gente possa medir usando as célebres frases tanto do Demi quanto do Kelvin aí, para que a gente possa ter medição e consiga, a partir dessa medição, ter uma evidência e tomar uma decisão. Muito obrigado mesmo, Ana. Valeu, e que o Muva consiga popularizar a medicina baseada em evidências. É esse o nosso objetivo. Galera, esse foi mais um MuvaCast. Quem gostou, deixa o seu like e não esqueça, compartilhe conhecimento.